Essa narrativa de agressão russa em relação à Geórgia é muito importante também para moldar a narrativa do Ocidente sobre a guerra atual na Ucrânia. A guerra em 2008 não foi uma agressão russa direta. Se houve alguma agência do lado ocidental e georgiano, do lado de Saakashvili, então é claro, isso pode levantar questões sobre o conflito na Ucrânia. E se você sabe, isso realmente é um caso tão direto de agressão como algumas pessoas no Ocidente querem dizer. Então isso é realmente interessante. É empolgante o que está sendo discutido na Geórgia. Mas não se deve ter ilusões. Isso não será bem-vindo no Ocidente. Hello everybody. This is Pascal from Neutrality Studies. Olá, pessoal. Aqui é Pascal, do Neutrality Studies. E hoje tenho o grande prazer de receber ninguém menos que Alexander Mercoris neste canal. Estou acompanhado pelo meu co-apresentador em tudo relacionado à Geórgia, Lasha Kazaridze. Suponho que todos vocês conheçam Alexander. Ele é um dos dois grandes cérebros do canal Duran, junto com Alex Christoforou. Alexander também tem seu próprio canal, com seu próprio nome, Alexander Mercoris. Se você não o conhece, por favor, surf him. If you don't know him, please do check him out. He is one of the best analysts, really. Ele é um dos melhores analistas, realmente o melhor dos melhores, quando se trata de política europeia, Rússia e a guerra na Ucrânia. Ele dá entrevistas diárias e atualizações de 90 minutos sobre a guerra, o que é absolutamente fantástico. Falando para a câmera, que eu ouço basicamente todos os dias, sem brincadeira. E então, Lasha é um analista de relações internacionais, originalmente da Geórgia, mas está baseado nos Estados Unidos. Juntos, temos uma série sobre a próxima guerra na Geórgia, e é sobre isso que queremos falar hoje com Alexander. Então, ambos sejam bem-vindos. Bem, antes de mais nada, posso apenas agradecer, Pascal, por suas palavras tão gentis. E é uma alegria e um prazer estar nesse programa com você e com Lasha. Muito obrigado. Obrigado, Alexander, por ter vindo. Sei que você está muito ocupado e realmente aprecio você ter reservado um tempo para falar sobre a insurgência. Nós temos. E vamos começar imediatamente, porque recebemos notícias da Geórgia nos últimos dias. O ciclo de notícias está ficando mais rápido. E a Geórgia é um país que não costuma estar nas notícias. Ocasionalmente está, e agora está ganhando destaque no político e nesses veículos. Aprendemos há 4 ou 5 dias que o líder não oficial do Partido Sonho Georgiano, o grande cérebro e músculo por trás do governo atual, Bidzina Ivanishvili, sugeriu que talvez a Geórgia devesse se desculpar com a Ossétia do Sul pelo que aconteceu em 2008. Quero dizer, sabemos que foi o governo Saakashvili, o governo georgiano, que disparou os primeiros tiros sobre a fronteira, matando ossétios do Sul e até mesmo alguns pacificadores russos que estavam lá na época, com um mandato adequado. Por outro lado, acabamos de saber há algumas horas que a UE aparentemente está pensando em suspender a viagem sem visto para a área Schengen para os georgianos. Se a UE considerar que as próximas eleições em outubro não são democráticas o suficiente. Alexander, what do you make out of this news? Alexander, o que você acha dessa notícia? Bem, vamos começar com a segunda. Primeiro, sobre este aviso da União Europeia. Isso aconteceu, é claro, antes da eleição realmente ocorrer. Então, fazer isso dessa forma, e novamente, não é algo sobre o qual temos absoluta certeza, mas é consistente com a maneira como a UEM se comporta. É efetivamente um aviso aos georgianos. Votem na oposição, porque se vocês não votarem na oposição, podemos dizer que temos preocupações sobre a forma como a eleição foi conduzida. E vocês descobrirão que a viagem sem visto para a Europa, que é algo que muitas pessoas na Geórgia, sem dúvida, valorizam muito.
Bem, isso pode ser tirado de você. Então, é um sinal para os georgianos de que eles devem votar de uma certa maneira. É assim que eu veria. E dado que ainda não tivemos a eleição, dado que não temos razão no momento, bem, talvez muitas razões, mas não vimos nada acontecer na eleição que nos levasse a pensar que a decisão que vamos obter será errada, é uma coisa surpreendente de se dizer antes que a eleição aconteça. Mas a outra coisa, a outra grande história, a que você mencionou, é o pedido de desculpas ao Ossétia do Sul. Agora, eu acho que isso é realmente e novamente, é um grande se acontecer, se o governo atual for reeleito, e começarmos a nos mover nessa direção, em direção a uma reconciliação entre a Geórgia e a Ossétia do Sul, acho que isso será muito consequente, porque potencialmente desbloqueará os principais problemas que temos nesta área do Cáucaso do Sul. Tivemos a guerra em 2008, que tornou muito difícil para a Geórgia e a Ossétia do Sul encontrarem um caminho a seguir. A Geórgia, é claro, ainda considera a Ossétia do Sul como parte da Geórgia, enquanto a Ossétia do Sul se considera independente. A Rússia reconhece a Ossétia do Sul como independente. Quando a Rússia reconheceu a Ossétia do Sul como independente, houve preocupações em Moscou de que isso poderia tornar impossível, a longo prazo, reconstruir uma relação com a própria Geórgia. Então, pode-se argumentar que esse passo, se acontecer, começará a mover as coisas em direção a uma posição onde uma reconciliação geral possa realmente ocorrer, onde a Geórgia, a Ossétia do Sul e, claro, a Rússia possam encontrar um modus vivendi mais viável do que vimos até agora. Portanto, é o tipo de passo sensato que um governo dá ao tentar encontrar alguma forma de estabilizar suas relações com seus vizinhos próximos. Mas, claro, isso será muito controverso na Geórgia, será muito controverso no Ocidente. It's going to be very controversial in the West. Inevitably, it is going to be seen as a further... Inevitavelmente, isso será visto como mais um sinal de que a Geórgia, se este governo atual for reeleito, está se inclinando em direção a Moscou. Porque o outro problema é que tudo sobre essas eleições na Geórgia é percebido no Ocidente especificamente, mas não apenas no Ocidente, em termos geopolíticos. Então os georgianos podem ter todos os tipos de razões para votar em um partido ou outro. Mas no que diz respeito ao mundo, trata-se da relação da Geórgia com a Rússia. Se a Geórgia está fazendo uma guinada pró-Rússia ou vai manter um curso pró-Ocidente. E é por isso que, em última análise, a União Europeia está fazendo as ameaças que está e não quer ver o governo atual reeleito. E neste ponto, preciso acrescentar que concordo com tudo que você está dizendo. Lasha está, na verdade, afiliado à Universidade Estadual de Sukhumi, que é originalmente uma universidade da Ossétia do Sul, embora tenha se mudado para Tbilisi. Lasha, você poderia nos contar um pouco sobre o clima dentro da Geórgia e também o que você leu sobre as notícias disso? Talvez um pedido de desculpas à Ossétia do Sul. E talvez você também possa nos dizer se acha razoável pensar que a Geórgia tem outras intenções, além de apenas se aproximar da Rússia com tal passo. O que você acha disso? Claro. Primeiramente, obrigado, Alexander. Sim, absolutamente. A imagem que você acabou de desenhar, com base na sua análise, é o que está acontecendo. E tanto faz para a não interferência nas eleições de um Estado soberano, certo? Não interferência. E então tanto faz para afirmar que tem que ser democrático. Como pode ser democrático se você está interferindo diretamente e já tentando influenciar a opinião pública? É algo que não consigo entender. Mas, Pascal, um comentário rápido. Uma correção rápida que eu queria fazer é a Universidade de Abkhazia. Então é isso, sim, sem problemas. É a Universidade de Abkhazia que costumava estar na União Soviética, em Abkhazia, e agora este é o ramo.
Então sim, há mais um risco que a Geórgia está enfrentando. Há definitivamente um perigo para Washington não reconhecer essas eleições. Há esse risco. E se isso acontecer, então temos que nos perguntar qual é o próximo passo. Mas deixe-me voltar a essa questão de desculpas. É uma questão de orgulho na Geórgia, claro. E se você olhar do ponto de vista da direita, uma perspectiva meio neoconservadora, neoliberal, não há necessidade de pedir desculpas aos ossetas do Sul. E me pergunto se, embora quero dizer há alguma verdade nisso, não quero, isso ainda é uma espécie de temporada de campanha. E você sabe, Damon esta campanha, política, todos os tipos de coisas podem ser ditas e inesperadas. E isso não pode ser tomado ao pé da letra. E eu me pergunto se algo assim poderia ter sido feito nos bastidores com uma diplomacia de alto nível, de alta qualidade, e algum tipo de negociação poderia ter sido feita nesse aspecto particular de todo o conflito, em relação a como lidar com a questão moral e ética do que aconteceu. Mas seja como for, acho que isso não é um desastre de forma alguma. É bastante plausível para qualquer outro estado, tenho certeza de que há exemplos de outros estados, expressar, por razões morais e éticas, o desejo de se desculpar por algo que fizeram. Embora eu pessoalmente não ache que isso possa ser algo na escala do que a Alemanha fez, e não queira colocar os dois na mesma categoria, obviamente posso ver como isso poderia ser muito controverso, politicamente falando. Embora provavelmente pudesse ser tratado nos bastidores com alguma diplomacia inteligente. Mas, de modo geral, com a situação atual na Geórgia, temos visto esforços incessantes desde o primeiro dia em que o GD venceu as eleições. Todo o establishment de Washington e Bruxelas tentou meio que batizar essa vitória política como imediatamente pró-Rússia. Há um governo pró-Rússia que acabou de assumir. E mesmo que no início eles estivessem apoiando as eleições, quero dizer, o GD desde 2012, desde que derrotou o Movimento Nacional Unido, venceu todas as eleições. E deve ser mencionado que Washington e Bruxelas apoiaram essas eleições, embora de forma controversa. Mas, no entanto, o GD é o poder político legítimo na Geórgia. Então a questão é, e agora? Vamos ver uma mudança radical no Ocidente, a ponto de eles talvez nem reconhecerem o governo que vinham reconhecendo. E onde isso coloca a Rússia? Eu sempre continuo perguntando isso. Onde a Rússia entra nessa equação? E achamos que a Rússia permitirá outra possibilidade de uma revolução colorida no Cáucaso do Sul, na Geórgia, se realmente escalar a esse nível. E assim, a Rússia interferirá não necessariamente militarmente, mas nos bastidores para salvar este governo, entre aspas, se a situação escalar a ponto de Washington simplesmente dizer abertamente que não vai reconhecer o governo. Então, sem complicar muito, esse hipotético, acho que devemos explorar essa possibilidade e pensar sobre o que esse cenário pode implicar no futuro. E Alexander, temos visto revoluções coloridas em vários lugares. Vimos algumas bem-sucedidas. Quero dizer, a Ucrânia talvez tenha sido a mais dramática. Incluiu 100 pessoas que morreram. E recentemente conversamos com Ivan Kachanovsky, o grande estudioso ucraniano-canadense, que agora tem um livro inteiro sobre como isso foi um trabalho interno das forças pró-Maidan, os ultradireitistas. E você sabe, isso levou a uma mudança de governo, uma mudança inconstitucional. Vimos algumas fracassadas. Quero dizer, lembro-me de 2021, houve um momento no Cazaquistão, quando algo quase aconteceu, os russos intervieram e acabou. E o Ocidente nunca mais falou sobre isso. A Geórgia teve uma Revolução das Rosas, em 2003. Você sabe, mas é uma situação muito fluida, sobre se isso foi uma verdadeira interferência externa ou não. Você acredita que o Ocidente, ou que certas forças ligadas a ONGs, ainda estão tentando influenciar o caminho
político da Geórgia nos bastidores? Georgia's political way behind the scenes. Não acho que haja qualquer dúvida sobre isso. Tenho certeza de que sim. Na verdade, devo dizer que meu irmão visita a Geórgia com bastante regularidade. E ele me disse que no que lhe diz respeito, certamente em Tbilisi, que é claro a capital, você pode definitivamente ver uma certa tentativa de tentar mobilizar um tipo de revolução colorida ou pelo menos um sentimento anti-governo antes da eleição. Basicamente para preparar o cenário para desafiar a eleição se o governo atual vencer. Essas são algumas coisas que gostaria de dizer. Em primeiro lugar, o GD está no poder na Geórgia há 12 anos. Agora, Lacho pode talvez me dizer se isso está correto ou não. Mas este tem sido um governo muito estável em termos georgianos desde o colapso da União Soviética. Tivemos uma grande volatilidade na Geórgia, e então esse governo se estabeleceu em 2012. Ele governa o país desde então. Proporcionou um grau de estabilidade e, eu acho, uma certa quantidade de progresso econômico também. E me pergunto se a maioria dos georgianos, que devem ter se acostumado e talvez até apreciado, como a maioria dos georgianos, não todos os georgianos, apreciado essa estabilidade, se eles estarão particularmente receptivos a tentativas de mudar isso através de eleições desafiadoras e protestos, retornando ao tipo de política que costumávamos ver antes de 2012. Isso é uma coisa que eu queria dizer, mas a tentativa será feita, e devemos sempre ser claros. Obviamente, há pessoas fora da Geórgia, no Ocidente, que querem ver essas coisas acontecerem, mas há pessoas na Geórgia que também querem que isso aconteça. Elas terão queixas. Algumas dessas queixas são reais. As pessoas ficarão insatisfeitas. Sem dúvida, há coisas erradas na própria Geórgia. O grande problema com a interferência externa em uma situação política em um país é que isso torna o desenvolvimento adequado da política nesse país extremamente difícil. In that country extremely difficult because instead of people being able to come out and vote for parties. Porque em vez de as pessoas poderem sair e votar em partidos que apoiam porque gostam de seu programa específico e porque têm preocupações com o governo atual, tudo agora é moldado por essa disputa externa que está sendo imposta ao país de fora. E eu acho que, novamente, dado que a vez anterior em que uma revolução colorida ocorreu culminou em uma guerra desastrosa, me pergunto se esse fator novamente vai jogar a favor do apoio ao governo atual. Ele entregou estabilidade, entregou uma certa quantidade de prosperidade econômica. Também entregou um certo grau de segurança e paz. E as pessoas podem se preocupar que não terão isso se houver outra revolução colorida novamente. If there's another color revolution all over again. Lasha, is that perception right? Bem, eu digo que é essa percepção, certo? Sim, só com esse ponto. Se você se lembra, Pascal, foi quando fizemos outra gravação enquanto eu estava em Tbilisi. Fiquei lá por 2 meses. Acabei de voltar há cerca de 3 semanas ou menos. Qual foi o primeiro ponto que mencionei, se você se lembra, sobre como era perceptível que havia estabilidade? Antes da minha última visita, eu estive lá antes da Covid e não tive essa sensação. Então, houve uma mudança bastante significativa. E sabe, para minha surpresa, a forma como eu estava analisando a realidade social ao meu redor diariamente, as pessoas estavam mais calmas e a sociedade estava mais calma. Elas tinham esse tipo de senso coletivo de que o país não estava constantemente à beira de algum conflito, seja interno, regional, externo, ou algo que estava sendo imposto a elas. E esse sentimento estava ausente. E foi, sabe, para meu choque palpável. Você podia sair e ficar fora até tarde, quanto quisesse, e simplesmente sentir essa sensação de segurança. E as pessoas estavam mais calmas, obviamente. Agora também direi o seguinte, ainda é um país pobre, e há muitos problemas, mesmo que tenha havido crescimento na economia. Não sou economista, mas há alguns fatos que o sustentam. A indústria agrícola, essa famosa ou infame indústria agrícola, que os governos anteriores transformaram nesse fato econômico neoliberal, meio que um fato profundo, fez parecer que a Geórgia não deveria ser esse país agrícola.
Era para ser industrializado. E você ouviu coisas, sabe, da filosofia econômica de Milton Friedman, do Sr. Friedman, até Margaret Thatcher, até a construção de uma pequena estátua para Ronald Reagan. Então essa espécie de religião econômica neoliberal foi importada para a Geórgia e se espalhou por toda a sociedade, onde tudo estava sendo vendido, todos esses ativos econômicos estratégicos que a Geórgia possuía, de volta para a Rússia, para o desgosto e choque, até mesmo de pessoas em Washington. E tudo foi feito sob a bandeira de, sabe, olha, estamos privatizando tudo, e por que deveria haver uma burocracia governamental? E assim, o libertarianismo era a grande palavra, e Ayn Rand era defendida em todos os aspectos do sistema educacional. Então você sabe, foi basicamente uma loucura. Foi, eu não sei como chamar, terapia de choque. Eu não sei o que foi. Foi apenas uma tentativa descarada de lavagem cerebral, de reinventar o novo georgiano, realmente. E hoje, este governo, você sabe, precisa receber crédito onde merece algum crédito, porque conseguiram herdar a Geórgia de Saakashvili. E eu sempre menciono isso, a Geórgia de Saakashvili. O regime implementou algumas reformas sérias, algumas reformas muito necessárias, mas depois de, digamos, 2005, 2006, realmente perdeu a cabeça. E basicamente transformou o país em sua própria masmorra de tortura pessoal, enquanto era chamado, você sabe, de farol da liberdade. Todos nós lembramos da visita de Bush a Tbilisi. Acho que foi em 2005. E lá lembro-me constantemente do que ele disse quando comparou os ventos de liberdade que sopravam do Iraque para a Geórgia. Então toda a obsessão com o Iraque, obviamente, precisava ser justificada. E essa justificativa era a Geórgia. E tudo que Saakashvili fez, o bom, o ruim e o feio, foi basicamente apresentado em Washington. E parou dentro das paredes do Departamento de Estado, nunca chegando à Casa Branca, porque, você sabe, George W. Bush desprezava Putin, e Misha, como era conhecido, era basicamente seu menino de ouro. E há muita literatura sobre isso agora que realmente prova essa dinâmica do relacionamento deles, e está sendo discutido e disponível. E assim, basicamente, o regime de Saakashvili durou de 2003 até 2012. E o que estamos vendo agora é basicamente um desacoplamento das realidades regionais, de toda a retórica, propaganda e narrativas que foram moldadas pelo concerto neoconservador e neoliberal em Washington. Isso não aconteceu apenas na Geórgia, mas basicamente no mundo inteiro. Então há todo esse desacoplamento acontecendo, onde a realidade está mostrando sua face feia, significando que a Geórgia tem que, de certa forma, retornar à geopolítica regional e à realidade regional. Realmente não há outra escolha. E eu acho que por trás dessa onda de histeria, não sei que outra palavra usar para isso, que vem das capitais ocidentais, não há muito em que os ocidentais possam depender, eu acho, para o pessoal em Washington, a política externa em Washington, aqueles que realmente olham para a Geórgia. Então, sabe, eu acho que essa é uma situação muito peculiar, onde a verdade voltou. A Geórgia precisa desenvolver esse tipo de política externa introspectiva que se concentra em sua vizinhança apenas para sobreviver como um Estado. E então temos essa narrativa obsessiva que fala continuamente sobre valores, como se a Geórgia precisasse ser ensinada que há algum tipo de ausência fundamental de valores ocidentais na Geórgia. De alguma forma, ao empurrar isso goela abaixo, isso tornaria a sociedade melhor, o que os georgianos realmente não precisam. Então é esse processo muito ilógico no qual, na minha opinião, o Ocidente se encontra na região. E foi você quem disse uma vez que ninguém precisa ensinar os georgianos a não gostar dos russos, porque a Geórgia ainda tem más lembranças, certo? E por outro lado, Alexander, você sabe, o que entendemos completamente agora, acredito,
é que precisamos diferenciar entre a retórica de propaganda e as crenças políticas reais que as elites mantêm, especialmente no Ocidente. Certo? Onde você vê esses objetivos políticos? Porque enquadrar a Geórgia e enquadrar as recentes leis de ONGs como pró-Rússia é realmente estúpido no contexto da Geórgia. Mas você acha que as pessoas responsáveis pela política, especialmente na UE, que é meio que o principal parceiro comercial e bloco lá, acreditam nisso? Ou isso é apenas retórica para apoiar o projeto dos neocons dos Estados Unidos, de você sabe, talvez abrir uma segunda frente se tudo der certo? Maybe opening a second front if everything goes right? This is, of course, an excellent question. My own personal view is that Esta é, claro, uma excelente pergunta. Minha opinião pessoal é que quando lhes convém, eles acreditam. Mas, ao mesmo tempo, há um cinismo profundo ali também, no sentido de que eles acreditam porque é muito a visão geral deles, de que se alguém não está completamente com eles, se a Geórgia não está se dirigindo diretamente para o que eles diriam ser a Europa. E claro, essas pessoas definitivamente acreditam que fazer parte da Europa, estar no Ocidente, é o que todos que não são russos deveriam aspirar. Então, quero dizer, eles acreditam sinceramente que isso está nos interesses da Geórgia e dos georgianos. in the interests of Georgia and of Georgians. Of course, they also consider it to be in their own interest. Claro, eles também consideram que isso está em seus próprios interesses, porque se convenceram de que enfraquecer a Rússia de alguma forma torna a Europa mais forte e melhor. Então há um cinismo, porque, quando reclamam da lei das ONGs, sabem perfeitamente bem que o que realmente querem dizer é que desejam que pessoas de ONGs pró-Ocidente possam se organizar e fazer protestos na Geórgia, e tentar direcionar a política da Geórgia em uma direção mais pró-ocidental. Portanto, há essa visão geopolítica e cínica. If you like, geopolitical, cynical view. But there is the idealistic view as well. Mas há também a visão idealista, no sentido de que isso é de alguma forma para o melhor e para o benefício da Geórgia. Então, se tivermos uma revolução colorida que traga um governo pró-Ocidente ao poder, isso é bom para a Geórgia. É de alguma forma uma expressão adequada de democracia, mesmo que esse governo específico chegue ao poder através de uma revolução colorida. E talvez a maioria dos georgianos não concorde com isso, ou não queira ver isso acontecer. E sua oposição a coisas como as leis das ONGs, que é, claro, algo que você mesmo está aplicando. Temos coisas semelhantes em muitos países ocidentais. Quero dizer, os Estados Unidos, é claro, tem uma. Mas você sabe, a razão pela qual nos opomos a eles, a razão pela qual os vemos como antidemocráticos quando existem na Geórgia, é porque, do nosso ponto de vista, eles impedem essa inclinação em direção ao Ocidente, que axiomaticamente é uma inclinação a favor da democracia. Então, é uma espécie de teia complexa de pensamento. É tanto um tipo de idealismo sincero, mas com um cinismo também. Se você encontrar essas pessoas, e eu já encontrei, aliás, eu costumava encontrá-las com bastante regularidade nos velhos tempos, quando meu pai costumava ir à UE com frequência. Você percebe que eles estão muito cientes do que estão fazendo. Mas eles também geralmente acreditam na correção do que fazem. É o fim que justifica os meios, de certa forma. Sim, é por isso que a Geórgia tem que ter cuidado, para que, você sabe, um caminho para o inferno não seja pavimentado com boas intenções, certo? Porque a Geórgia já foi em direção à guerra, certo? Em 2008, isso foi um momento decisivo. E talvez, Lasha, essa guerra de 2008 ainda seja um fator importante para o eleitorado na hora de tomar uma decisão. Por que enquadramos isso agora? E por nós, quero dizer, especialmente, este programa, e também todo o Ocidente, em termos geopolíticos, como se esta fosse uma eleição sobre a Rússia ou a Europa. Mas para os próprios georgianos, a política internacional é um fator tão grande no que vai acontecer no final de outubro. Então, na escala global, na política internacional,
A Geórgia tem estado na posição de receptora da política internacional, se é isso que você quer dizer. A interpretação da Geórgia sobre o que o Ocidente pensa dela tem sido meio dividida entre essas partes, em conflito. Não há uma análise objetiva na Geórgia sobre o que as pessoas estão dizendo. Alguns estão dizendo, bem, Trump vai ganhar e vamos ficar seguros. Outros estão dizendo, você sabe, Kamala Harris e o Estado profundo por trás de Kamala, obviamente serão uma opção melhor. Então você pode adivinhar a quem esse grupo de pessoas meio que pertence e apoia. Mas no geral acho que o que está acontecendo na Geórgia é sem precedentes. Overall, I think what's happening in Georgia is unprecedented if you take out the sort of political bickering. Se você tirar o tipo de disputa política, o que está acontecendo na Geórgia é sem precedentes, porque não teríamos conseguido falar sobre isso há 15, 20 anos, e certamente não desde a dissolução da União Soviética, quando a Geórgia se tornou independente. Era uma espécie de pressão constante para uma política externa pró-Ocidente, certo? Bem, com o retorno da multipolaridade, não vamos esquecer disso. E com esse tipo de declínio relativo, não digo declínio, mas um tipo de, você sabe, recuo dos Estados Unidos daquele momento unipolar e da unipolaridade, fiquei agradavelmente surpreso ao ver como este governo atual percebeu isso imediatamente. E eles viram que a mudança global na política, o tipo de retorno da geopolítica, por assim dizer, também havia sido traduzida, e a Geórgia teve que se ajustar a essa mudança global. E é isso que estamos vendo agora. Então isso levanta novamente a questão, o que a Rússia fará em termos dessa mudança na política global na região? E onde está, como um país pequeno, você sabe, sabemos pela literatura básica de RI, que a Geórgia só pode ou alinhar-se, ou equilibrar, encontrar algum tipo de equilíbrio regional, ou o que oferecemos basicamente da Universidade Estadual de Sukhumi, todo o conceito do Subcáucaso do Sul como um espaço coletivo independente, com Azerbaijão, Geórgia e Armênia, agindo como convidadores de potências regionais para virem, incluindo a União Europeia e os Estados Unidos. É o conceito de 3+3+2 que está sendo desenvolvido para transformar o país em uma espécie de equilíbrio geopolítico, mas também para ganhar dinheiro através de projetos geoeconômicos. Então isso está sendo discutido enquanto falamos na Geórgia hoje na Universidade Estadual de Sukhumi. Esses novos conceitos, essas novas visões teóricas estão surgindo. Então tudo isso, por que estou dizendo tudo isso? Tudo isso, tanto do lado intelectual quanto do lado político, é sem precedentes. E como georgiano posso te dizer isso, porque você sabe, quando deixei o país, eu tinha 15 anos. Foi em 1995. E eu me lembro de cada dia, basicamente, de como a Geórgia estava sendo, sabe, instrumentalizada. Primeiro havia essa grande esperança de que aqui, sabe, a União Soviética havia se desintegrado e os americanos estavam vindo para nos ajudar e nos salvar. E assim, desde a academia até a política, passando pelo cidadão georgiano comum, todos pensavam que o Ocidente estava vindo para resgatá-los. Então essa perspectiva está mudando. E para aqueles que não entendem, a região pode ignorar a importância disso. Mas eu acho que se você estudar a região, se entender o que a Geórgia está passando agora, acho que percebe o quão significativa é essa mudança, tanto coletivamente falando, mentalmente, quanto política e geopoliticamente. A Geórgia agora é capaz de esculpir esse espaço. E você sabe, eu apenas chamo isso de neutro em um sentido analítico quando você não se junta a nenhum dos lados. Mas, Alexander, a grande questão na sala realmente é, qual é a posição da Rússia? E minha observação é que a Rússia, enquanto a Geórgia não se tornar um baluarte, ou talvez uma pequena adaga, provavelmente a deixaria em paz. Mas como você vê a abordagem russa em relação ao desenvolvimento no Cáucaso? O que os russos, se você está falando sobre a Moscou oficial, sabe? O governo, os oficiais lá, querem no momento presente nesta parte do sul do Cáucaso é paz e tranquilidade.
Eles não querem outra crise em suas mãos ou em suas fronteiras. Certamente, não querem uma revolução colorida na Geórgia. Eles absolutamente não gostariam de ver Saakashvili ou qualquer pessoa associada a Saakashvili voltando ao poder. Tenha em mente que Putin, em um nível pessoal, desgosta intensamente de Saakashvili. Quero dizer, há também uma espécie de animosidade pessoal. Mas eles absolutamente querem ver uma situação estável e pacífica. Acho que estão satisfeitos com a situação que existe no momento. E voltando à outra questão, se houvesse uma tentativa de revolução colorida na Geórgia, eles prefeririam que isso nunca acontecesse. Eles não gostariam particularmente de se envolver nos assuntos internos da Geórgia, porque isso é outra distração. Há todo tipo de coisa com que se preocupar com a guerra na Ucrânia e todo o resto. Mas se acontecer, acho que eles estarão lá. Acho que farão o que puderem para tentar impedir que esse tipo de regime volte. Não consigo imaginar que enviarão o exército ou interferirão diretamente ou farão algo desse tipo. Mas eles fornecerão conselhos ao governo. Eles fornecerão inteligência ao governo. Eles farão tudo o que puderem nesse nível, principalmente para manter a situação estável, não para arrastar a Geórgia para a órbita russa. Não acho que isso seja uma questão prioritária para as autoridades em Moscou neste momento. Agora, há outra dimensão nisso, que é uma que eu acho que pessoas que não estão familiarizadas com a Rússia provavelmente acham muito difícil de entender, que é o fato de que os russos realmente, coletivamente, pensam e se importam com a Geórgia. É muito difícil para os de fora entenderem a influência profunda que a Geórgia tem culturalmente na Rússia. Como é a pessoa Pennsylvania do Ocidente, fiquei espantado com isso. Astounded by it. But Georgian influence at many levels. Mas a influência georgiana em muitos níveis é muito ubíqua dentro da sociedade russa. Também está muito entrelaçada em sua história. E sabe, voltando até as guerras napoleônicas, um de seus generais principais, por exemplo, que lutou contra Napoleão e que esteve em Borodino, era georgiano. E há muitos outros georgianos que fazem parte de sua história, e eles estão cientes disso. Então é um país pelo qual os russos comuns têm interesse. E eles também, em um nível emocional, não gostariam que ele se afastasse e se tornasse um hostil a eles. Seria como uma rejeição, por assim dizer, de uma cultura que influenciou a cultura russa de muitas maneiras muito profundas. Preciso fazer uma pergunta de acompanhamento e depois voltar para Lasha. Houve uma guerra em 2008. Durou 5 dias e está encerrada desde então. O que é agora? 16 anos, 17 anos, certo? Por que você acha que a Rússia não tentou melhorar as relações mais? Porque eles ainda não estão se falando, sem relações diplomáticas entre os dois. Por que a Rússia não tentou mais mostrar que, sabe, dá algumas vantagens aos georgianos para conquistá-los e também sinalizar aos ucranianos? Veja, isso é o que você poderia conseguir. Eu me pergunto, este é um caso modelo de como você poderia melhorar as... Bem, é verdade. Mas isso teria significado fazer concessões substanciais, eu acho, naquela época sobre a Ossétia do Sul, o que os russos não estavam preparados para fazer. Eles tinham coisas muito mais sérias, complicadas e importantes para pensar no período que se seguiu. Se voltarmos àquela época, 2008, eles tinham acabado de resolver a situação no Cáucaso do Norte, onde houve uma guerra muito longa e difícil contra as forças jihadistas e também os separatistas chechenos. Então, eles tiveram que lidar com tudo isso. Havia grandes problemas com a economia que seguiram a crise financeira de 2008, que afetou a Rússia de forma muito profunda. Depois houve, é claro, a crise na Ucrânia. Then there was, of course, the crisis in Ukraine. I think they just didn't have the time to think about Georgia. Acho que eles simplesmente não tiveram tempo para pensar na Geórgia dessa forma. Depois de 2012, quando Saakashvili perdeu o poder e a situação na Geórgia começou a se estabilizar,
Acho que eles sentiram que era melhor deixar como está. Está calmo. Está estável. Temos muitas outras coisas com que nos preocupar. Não precisamos nos preocupar com a Geórgia por enquanto. E vamos deixar assim. Moscou é uma capital muito diferente de Washington. Em Washington, sempre há lobbies e pessoas que dizem, sabe, temos que interferir, temos que nos envolver, temos que enviar nosso pessoal, temos que criar programas de ajuda e fazer coisas assim. Moscou não é assim. É muito mais voltada para dentro, de certa forma. Much more inward looking in a kind of way. It doesn't have the apparatus and the Não tem o aparato, a maquinaria, os think tanks, as universidades e tudo isso que você encontra no Ocidente, defendendo políticas para a Geórgia e outros lugares e tentando fazer esse tipo de coisa. Então eu acho, como eu disse, que os russos simplesmente tinham outras coisas em que pensar, como as relações com a China, fortalecer os BRICS e fazer todas essas coisas. Simplesmente não acho que eles tenham a capacidade de dizer a si mesmos, bem, como vamos resolver o problema da Geórgia? O que vamos fazer sobre a Ossétia do Sul? O que vamos fazer sobre a Abkhazia? Como vamos resolver esse dilema específico? Eles simplesmente não estavam preparados para dar o tipo de tempo e atenção que o problema precisava. give it that kind of time and attention that the problem needed. E quanto à Geórgia, Rússia? Quero dizer, qual é o tamanho do apetite dentro da sociedade georgiana para reparar os laços com a Rússia e, de certa forma, ter uma mudança de política em relação à Ossétia do Sul? Qual é o sentimento lá? A maioria quer continuar do jeito atual e basicamente não ter relações. Bem, isso é muito interessante. É por isso que discordo da forma como todo esse aspecto cultural foi politizado e usado como arma. Eu acredito profundamente que, se tiverem a chance, a sociedade georgiana ficará bem com a Abkhazia e a Ossétia do Sul e vice-versa. Como ficar bem com eles como o quê? Não há. Não há um tipo de ódio etnocêntrico na Geórgia contra os abecásios ou os ossetas do Sul. Este foi um conflito motivado politicamente, motivado geopoliticamente. E eu acho que houve uma tentativa de transformar isso em algum tipo de ódio étnico, você sabe, entre os povos do Cáucaso, neste caso georgianos, ossetas e abecásios. Mas eu acredito profundamente nisso, e especialistas na Geórgia também meio que se juntam a mim nisso, que se houver uma oportunidade, tanto política quanto cultural, haverá um esforço para fazer as pazes. Porque a Abkhazia, e não vou entrar na história aqui agora, mas a Ossétia do Sul e a Geórgia estiveram historicamente juntas. Sim, houve problemas com a Ossétia do Sul há algum tempo, mas eles se entenderam através de negócios, comércio, laços políticos, laços culturais e laços econômicos. Então, principalmente, acho que a sociedade georgiana entende que este é um problema motivado politicamente. Eu diria que é motivado politicamente, principalmente por razões geopolíticas. Principalmente porque a Rússia, voltando na história aqui, desde o século XIX, sempre sentiu czarista e depois União Soviética, que o outro estava tentando de Karhausen. E há evidências para apoiar. Começando pela sua periferia ocidental até o Mar Negro e depois o Cáucaso Central e do Sul, Ásia Central, área do Cáucaso do Sul, área do Mar Negro. Esta sempre foi uma espécie de ponto estratégico vulnerável da Rússia. Apenas para mencionar um livro do professor Mamulya, não consigo lembrar seu primeiro nome agora, acho que ele coescreveu esse livro com seu colega do Japão. É um excelente livro, e eles falam sobre como o Japão, esse país asiático remoto, estava se alinhando com os georgianos contra a Rússia czarista e depois a Rússia soviética. Então, você sabe, sempre houve essa dinâmica onde primeiro a Inglaterra, você sabe, a Grã-Bretanha, simplesmente nunca aceitou a Rússia.
E o recente livro que saiu sobre a Guerra da Crimeia, embora eu não consiga lembrar o nome do autor, também é um excelente livro, fala sobre como, com base religiosa, o cristianismo latino odiava o cristianismo ortodoxo oriental e os considerava bárbaros. Havia uma literatura volumosa que fala sobre as dinâmicas culturais, dinâmicas religiosas e geopolítica, de como o Ocidente basicamente queria manter a Rússia sob seu controle, usando essas regiões especificamente. Em certa medida, isso está se repetindo e se desenrolando diante de nossos olhos. Agora usando, você sabe, obviamente a Ucrânia e então tentando manter sua presença no Cáucaso do Sul, o Ocidente está tentando fazer a mesma coisa. Você sabe, e então eu não quero entrar nesse maquinário todo, você sabe, geopolítica, mas acho que está no cerne. Podemos talvez fazer outro programa sobre isso, mas acho que está no cerne de como enfraquecer e controlar a Rússia. E eles simplesmente não conseguiram. Esse é basicamente o fato. Eles simplesmente não conseguiram ter sucesso. A Rússia, se algo implodiu quando a União Soviética se desintegrou, por causa das traições da elite e assim por diante. Não totalmente, obviamente o Ocidente ajudou, mas agora o que está acontecendo é essa instrumentalização desses proxies, Ucrânia, Geórgia. E a propósito, a Geórgia, todos sabemos, evitou de forma muito astuta o mesmo destino que recaiu sobre a Ucrânia, embora tenha chegado bem perto em 2008 de basicamente ser finalizada como um Estado. E ninguém fala sobre isso no Ocidente mais. Mas estou feliz que estamos fazendo isso apenas para divulgar alguns fatos para aqueles que estão interessados na região. Mas voltando à sua pergunta original, Pascal, sim, quero dizer, isso não é algo que necessariamente tenha que ser determinado, que tem que haver um conflito entre abecásios e ossetas do Sul. E agora, com essa política pragmática que o GD está conduzindo, isso está sendo meio que trazido à tona, todo esse ponto da possibilidade de que se você trabalhar com Moscou, pode haver reciprocidade de Moscou, onde eles ajudarão a Geórgia com a Ossétia do Sul e a Abecásia. Agora, tenho que ser muito cuidadoso aqui. Ajuda provavelmente não é a palavra certa, mas a ideia de que algum tipo de conversa pode ser iniciada sobre a restauração legítima da integridade territorial da Geórgia com Moscou, que é a ironia, certo? Surpresa, surpresa. Não é o Ocidente ou Washington ou Bruxelas. Está voltando para Moscou, certo? O que historicamente sempre aconteceu com a Geórgia. Então agora, como resultado dessa política pragmática, há um grande ponto de interrogação. Isso resultará no início da conversa que poderia ter começado, dizem muitos especialistas, no início dos anos 90, quando essas duas guerras separatistas começaram. Portanto, esta é uma questão muito importante. Uma dinâmica que envolve tanto aspectos culturais, quanto, na minha opinião, obviamente o aspecto geopolítico disso. Se Alexander, a Geórgia conseguisse de alguma forma sinalizar para a Rússia: olha, não vamos nos juntar a vocês. Talvez nem mesmo restauremos as relações com vocês, mas garantimos que não nos tornaremos um baluarte contra vocês. Nos tornamos um buffer geopolítico, uma zona neutra. Você acha que os russos estariam então mais inclinados a iniciar um processo de reconciliação? Acho que se a Geórgia realmente fosse além disso e dissesse, queremos um processo de reconciliação, acho que os russos o acolheriam. Porque novamente há a dimensão cultural sobre a qual falei. Isso ressoaria na sociedade russa, o fato de que essa conexão com a Geórgia está sendo restaurada. E é uma conexão importante. A propósito, há uma diáspora georgiana muito grande na Rússia, que tem sua própria influência dentro da Rússia também, e não devemos subestimá-la. Então acho que os russos acolheriam movimentos da Geórgia para buscar algum tipo de reconciliação e algum tipo de estabilização da situação no Cáucaso do Sul. Acho que os russos ficariam muito satisfeitos com isso.
in the Southern Caucasus. I think the Russians would be very pleased with that. If Georgia did something slightly less... Se a Geórgia fizesse algo um pouco menos do que isso e dissesse, bem, olhe, não podemos nos comprometer totalmente com a reconciliação, porque ainda há essa questão não resolvida da Ossétia do Sul e da Abecásia, e há outras questões entre nós também, mas não vamos nos alinhar com o Ocidente. Acho que os russos também aceitariam isso. O problema com a última opção é que ela é instável. É um convite, se preferir, para o Ocidente realmente entrar e interferir, porque o que eles dirão é, veja, se a Geórgia não está se alinhando com o Ocidente ou com os russos, isso deve significar que está pronta para ser conquistada. O que podemos fazer é tentar trazê-la de volta para nossa esfera de influência, que é basicamente o que temos visto nos últimos meses. E então, é claro, todos os problemas, todas as tensões sobre as quais temos falado, começarão tudo de novo. Posso fazer apenas uma observação rápida? Se, é claro, o governo georgiano vier e pedir desculpas à Ossétia do Sul pelos eventos de 2008, os europeus e os americanos não gostarão nada disso. E eles não gostarão disso por uma razão muito específica, que é claro que a guerra de 2008, ou pelo menos a interpretação, a narrativa que o Ocidente tem sobre a guerra de 2008, é que foi uma guerra de agressão da Rússia contra a Geórgia. Essa narrativa teria sido desafiada por um próprio governo georgiano. E essa narrativa de agressão russa em relação à Geórgia é muito importante também para moldar a narrativa do Ocidente sobre a atual guerra na Ucrânia. Se a guerra de 2008 não foi uma agressão russa direta, se houve alguma agência do lado ocidental e georgiano do lado de Saakashvili, então, é claro, isso pode levantar questões sobre o conflito na Ucrânia. E se você sabe, isso realmente é um caso tão direto de agressão como algumas pessoas no Ocidente querem dizer. Então isso é realmente interessante. É empolgante o que está sendo discutido na Geórgia, mas não se deve ter ilusões. Isso não será bem recebido no Ocidente. A coisa deprimente sobre a situação é que os fatos são muito claros. A UE encomendou um relatório escrito e dirigido por uma diplomata suíça, Heidi Tagliavini, que disse de forma independente que não, os primeiros tiros foram disparados pelo lado georgiano. Foi Saakashvili quem disse, tipo, vou arriscar. Sabemos que isso é claro. Mas o problema é que a narrativa não se importa com os fatos. Então a questão se torna, a narrativa é uma parte existencial do pensamento de segurança de um lado. Porque se for, eles estarão dispostos a ir a grandes extremos para protegê-la. Certo. E talvez novamente, Alexander. E então, já precisamos começar a encerrar. Mas até onde você acha que o Ocidente está disposto a ir para proteger essa narrativa? Eles irão muito longe, de fato, porque a narrativa molda sua política. E, novamente, voltando aos pontos anteriores que estávamos discutindo, quero dizer, há tanto cinismo quanto sinceridade, ambos ao mesmo tempo. O relatório Tagliavini, todo mundo na UE sabe sobre ele, todo mundo para de falar sobre ele, ele foi esquecido, as pessoas não querem reconhecer que ele existe. E a questão é que você não quer que a narrativa, que é essa construção, uma construção fictícia em muitos aspectos, seja desafiada em qualquer arte. Porque quando você cria uma construção fictícia, se uma parte dela começa a desmoronar, então enfraquece toda a estrutura. Então, do ponto de vista ocidental, é quase um ato revolucionário quando um governo georgiano surge e diz, bem, na verdade, não foram os russos que foram totalmente culpados. Nosso lado, você sabe, Saakashvili e pessoas assim também desempenharam um papel. O Ocidente não vai gostar nada disso. Eles se sentirão ameaçados por isso e dirão que a única razão pela qual estão dizendo isso na Geórgia agora é porque eles passaram completamente para o lado dos russos. São os russos que os fizeram dizer isso.
Então, como eu disse, estes são tempos muito interessantes, tempos importantes para a Geórgia e, se preferir, uma declaração de independência da Geórgia de outro tipo contra o Ocidente e suas narrativas também. Vou pedir a ambos que façam declarações finais de 1 minuto agora. Primeiro Lasha e depois Alexander. Alexander. Yes, that's right. Sim, isso mesmo. Uma descrição e análise tão precisa do que está acontecendo. Vou apenas acrescentar que esta é basicamente uma situação tão perigosa quanto a que o GD está enfrentando. Se eles permanecerem fiéis aos seus princípios e entenderem politicamente o jogo e tiverem sucesso nesse jogo, podem muito bem acabar como o governo que basicamente desfez os mitos que não trouxeram muito para a Geórgia. Ainda não há industrialização na Geórgia. Todas essas políticas neoliberais baseadas no mercado realmente não produzem muito. A pobreza ainda é desenfreada. O governo do sonho georgiano basicamente recebeu o que herdou e o que fez. O que basicamente pode fazer neste momento, embora ainda haja muito a ser feito e muitos erros ao longo do caminho. Mas, no geral, geopoliticamente, em termos de iniciar o novo capítulo, eles estão à frente desse processo que começou, e como eles o terminam, é provavelmente, até certo ponto, com eles, se forem inteligentes, se conduzirem uma política astuta, e acabarão sendo conhecidos como o governo que, através da estabilidade, evitou guerras, outro tipo de série de guerras, e, ao mesmo tempo, conseguiu basicamente destruir toda essa narrativa que tem saído de Washington nos últimos 30 anos. E terá feito isso basicamente que a Geórgia permanecerá um país pró-Ocidente. Se você puder apenas dar um passo para trás por um segundo e nos deixar basicamente sobreviver por conta própria, tiraremos essa dor de cabeça de você. Se pensar bem, o que Washington sempre tenta fazer ao romper essas portas abertas. E tem realmente se contradito até este ponto. E o sonho georgiano pode realmente dizer, veja, não há necessidade disso. Continuamos pró-Ocidente. Não queremos que o aspecto de segurança emane do Cáucaso do Sul e saia da Geórgia contra a Rússia. Precisamos parar a ameaça de segurança como a Rússia vê da Geórgia. E se você nos ajudar com isso, ótimo. Se não, vamos sobreviver dentro da região com base em princípios geopolíticos básicos. E se isso acontecer, então eu acho que eles terão um futuro promissor. É só que eles precisam, de certa forma, superar, você sabe, esse período eleitoral. E obviamente eles têm que trabalhar com o Ocidente, com Bruxelas, e obviamente com os vizinhos regionais. Mas eu acho que esse será o primeiro governo que realmente terá a chance de realizar isso. E eu acho que será muito significativo e um divisor de águas. A questão então se torna, o Ocidente meio que abandonou a Geórgia, deixou a bola cair na Geórgia, e o Ocidente realmente, com sua abordagem autoritária, basicamente falhou em gerenciar, você sabe, tanto a política doméstica quanto a regional em relação à Geórgia. Alexander, algum comentário final sobre isso? Eu concordaria absolutamente. Se todos esses problemas puderem ser desbloqueados para que possamos realmente ter comércio, negócios e investimentos da Rússia e dos outros BRICS, então isso poderia ser um ponto de virada absoluto para a Geórgia. Não há dúvida alguma. E como eu disse, voltando ao que mencionei, na Rússia, as pessoas estão interessadas na Geórgia. É um lugar atraente para eles de todos os pontos de vista. Então a Geórgia, um país muito antigo, como qualquer grego sabe, faz parte da nossa história, remontando à antiguidade. Sempre demonstrou uma habilidade incrível em gerenciar seus assuntos nesta região muito difícil e complexa, que é o Cáucaso. Sempre conseguiu fazer isso. A melhor coisa que pode acontecer é simplesmente deixá-los em paz. Nós, no Ocidente, deveríamos apenas deixá-los em paz, e eles resolverão as coisas e prosperarão.
Eles têm muitas boas oportunidades para isso. Eles têm todas as chances de fazer isso. Acho que eles estão nesse ponto agora, em que adquiriram esse nível de estabilidade. As coisas, pelo que entendo na Geórgia, funcionam melhor do que antes. Apenas deixe-os resolver isso. Resolver suas relações na região com os ossetas do sul, com os abecásios, com os russos, com todas as outras nações do Cáucaso. Trabalhar com os estados do BRIC, com o povo na China e tudo isso, e o futuro da Geórgia pode realmente ser brilhante. E isso seria bom para o Ocidente, porque, em última análise, qualquer jogo que pensamos estar jogando no Cáucaso não vai beneficiar os georgianos, nem vai nos beneficiar. Esta é uma área onde realmente não estamos em uma posição forte para projetar o poder ocidental da maneira que gostamos de fantasiar que podemos. Portanto, nos beneficiamos da estabilidade e prosperidade nessa parte do mundo, tanto quanto os russos, os chineses e todos os outros. E os georgianos, é claro, se beneficiam mais do que todos. Palavras muito sábias. Paz e estabilidade são boas para as pessoas. Quem diria? É apenas difícil vender isso para aqueles que acham que as armas são o caminho para a paz. Mas essa é uma discussão para outro momento. László Kassarázy e Alexander Mercouris, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado. Muito obrigado, Pascal.